Olá pessoal, meu nome é Guilherme Simão Souza, eu sou R2 pelo Programa de Residência de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG e hoje nós vamos fazer a discussão de uma aula cujo tema é a Síndrome dos Ovários Policísticos. Primeiramente, em relação à sua definição, a SOP ela é uma desordem endócrino-metabólica caracterizada por resultar em fenótipo feminino hiperandrogênico associado a uma alteração menstrual crônica, que pode ser caracterizada pela óligo ou amenorreia, e ovários com aparência policística. Em relação à sua epidemiologia, ela é um distúrbio endócrino-metabólico mais comum em mulheres no menacme, tem uma prevalência de cerca de 4 a 12% e parece afetar igualmente todas as raças e nacionalidades. Os pacientes com SOP, eles têm maior incidência e prevalência de algumas doenças metabólicas, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial crônica, de transtorno do humor, como depressão e ansiedade, de desfechos obstétricos negativos, como a infertilidade, abortamentos, diabetes mellitus gestacional e pré-eclâmpsia, e desfechos ginecológicos negativos, como sangramento uterino anormal, hiperplasia endometrial e até mesmo câncer de endométrio. Em relação à sua etiologia, a causa base da SOP ainda não está definida até o momento, mas suspeita-se que ela tem causa poligênica, tendo em vista a observação do acúmulo de casos bem documentados dessa síndrome já dentro das famílias, e suspeita-se de causa multifatorial, envolvendo fatores pré- e pós-natais, fatores ambientais, como dieta e exercícios físicos, e distúrbios endócrinos, como presença de diabetes mellitus tipo 2. Agora, em relação à sua fisiopatologia. Então, a anovulação nas mulheres com SOP ela é caracterizada pela secreção inadequada de gonadotrofinas, por alteração na pulsatilidade do gene RH, que culmina numa produção preferencial de hormônio luteinizante, que é o hormônio LH. A proporção LH-FSH ela aumenta tanto que fica acima de 2 em cerca de 60% das pacientes. As mulheres com SOP, elas apresentam graus elevados de resistência insulínica e hiperinsulinemia compensatória. Isso acontece devido a uma normalidade na transdução do sinal mediado pelo receptor insulínico, e essa resistência ela é associada à presença de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, dislipidemia e doenças cardiovasculares, que são sequelas a longo prazo. Devido ao aumento dessa insulina e desse LH, ocorre uma produção androgênica das células da teca ovariana, que vão culminar na secreção pelos ovários de altos níveis de testosterona e androstenediona. Esses níveis elevados de testosterona livre são observados em 70 a 80% das mulheres com SOP. E os níveis elevados de androstenediona, eles vão contribuir para o aumento nos níveis de estrona em razão da conversão periférica de androgênios para estrogênios por meio da atividade da aromatase. E embora os níveis de androgênios normalmente estejam elevados nas mulheres com SOP, os níveis de progesterona eles são baixos em razão dos ciclos anovulatórios. E além disso, a anovulação ainda pode resultar da resistência insulínica, levando-se em consideração que grande parte das mulheres com SOP elas vão retomar os ciclos ovulatórios com a introdução do tratamento através da metformina. Agora vamos falar um pouco sobre as manifestações clínicas. Primeiro é a disfunção menstrual. Então, a disfunção menstrual nas mulheres com SOP, ela vai variar de amenorreia a oligomenorreia e até mesmo a menometrorragia episódica com anemia devido à anovulação. Isso ocorre devido à diminuição da quantidade de progesterona, não havendo dessa maneira uma menstruação. A amenorreia também pode ser causada por níveis elevados de androgênio nas pacientes com SOP, porque esses androgênios podem neutralizar o estrogênio e produzir um endométrio atrófico. Uma observação importante é que as pacientes podem se apresentar com sangramento intenso e imprevisível, devido à ausência de produção da progesterona, a uma exposição crônica aos estrogênios, culminando numa estimulação mitogênica constante desse endométrio. Outra manifestação importante é o hiperandrogenismo, e ele em geral vai se manifestar através do hirsutismo, em que nas mulheres o hirsutismo ele vai ser definido como a presença de pelos terminais escuros e ásperos distribuídos com padrão masculino, e a SOP é responsável por cerca de 70 a 80% dos casos de hirsutismo. Outra manifestação é a acne vulgar, que é um achado clínico frequente em adolescentes, principalmente a acne persistente ou de início tardio. E a alopecia androgênica, que é um achado menos comum em mulheres com SOP, mas que se caracteriza por evoluir lentamente e por um afinamento difuso na região da coroa. Outras disfunções endócrinas importantes são a resistência insulínica, que vai ser
evidenciada pela acantose nigricans, que são aquelas placas aveludadas, espessadas, de cor marrom acinzentada, que vão se localizar naquelas áreas de flexão, como parte posterior do pescoço, axilas, dobras abaixo dos seios e a região inguinal. E também a dislipidemia, em que o perfil clássico vai ser observado, que vai ser observado na SOP, vai ser níveis elevados de LDL, de triglicerídeos e níveis reduzidos de HDL. A obesidade, né? As mulheres com SOP, elas têm maior probabilidade de serem obesas, o que vai refletir em aumento no IMC e na proporção entre cintura e quadril. E outra disfunção endócrina importante é a apneia obstrutiva do sono, que é mais comum nas mulheres com SOP, cerca de 30 a 40 vezes o risco maior, e provavelmente ela vai estar relacionada com a obesidade central e com a resistência insulínica. Outra disfunção é a síndrome metabólica, que vai se caracterizar por resistência à insulina, obesidade, lipidemia heterogênica e a hipertensão arterial, e ela tem uma prevalência de cerca de 45% das mulheres com SOP. Outra disfunção é a neoplasia endometrial. As mulheres com SOP, elas apresentam um risco 3 vezes maior de câncer endometrial. Esse risco é em longo prazo devido à anovulação crônica e, consequentemente, à estimulação estrogênica crônica sem oposição da progesterona. E outra disfunção é a infertilidade, em que são queixas frequentes nas mulheres com SOP devido aos ciclos anovulatórios. A perda de gravidez também é importante, tem uma taxa elevada de abortamento precoce, cerca de 30 a 50%. Complicações da gravidez com risco de 2 a 3 vezes maior de diabetes mellitus gestacional, de hipertensão arterial induzida pela gravidez, nascimento prematuro, mortalidade perinatal e gestação multifetal, devido ao uso de medicamentos indutores da ovulação para gerar gestação nessas pacientes. E ainda, outras disfunções endócrinas são a saúde psicológica, que é afetada através de ansiedade, depressão, baixa autoestima, a redução da qualidade de vida e uma imagem corporal negativa. Agora, em relação aos critérios diagnósticos. Então, o primeiro ponto é excluir outras causas de hiperandrogenismo e oligoanovulação, através, por exemplo, da dosagem de 17 hidroxiprogesterona para fazer a exclusão de hiperplasia adrenal congênita, a dosagem de testosterona para excluir tumores produtores de esteroides sexuais, excluir tumores produtores de corticosteroides, uso de medicações como esteroides sexuais, anticoncepcional em uso irregular ou uso de propriamente corticoide exógeno, exercícios intensos, desnutrição graves, aquelas dietas restritivas severas ou medicamentos para perda de peso também pode causar hiperandrogenismo ou oligoanovulação. Investigar prolactina e TSH e perceber as pacientes que podem estar na transição menopausal. Uma observação importante é que dificilmente a SOP ela vai surgir no final da vida reprodutiva da mulher, exceto se tiver um ganho de peso importante ou um surgimento de uma outra síndrome metabólica juntamente. Aqui, em relação aos critérios diagnósticos, nós temos o critério de Rotterdam, que foi o critério mais utilizado para diagnóstico da SOP, em que nós devemos ter no mínimo 2 de 3 itens, em que são hiperandrogenismo, óligo ou amenorreia e o aspecto policístico ovariano. Nunca esquecer de excluir outras causas. Entretanto, agora já tem um consenso novo de 2018 que se baseia novamente em no mínimo 2 desses 3 itens, só que houve uma mudança no aspecto policístico ovariano através da ultrassom. Então, dessa forma, hoje o consenso mais utilizado, né, que vai falar sobre a ultrassonografia na SOP, ele vai pegar como critério para o ovário policístico 20 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros em todo o ovário ou um ovário maior que 10 centímetros cúbicos. Lembrar que 70% das adolescentes no início da vida reprodutiva, elas podem apresentar uma imagem ovariana que satisfaça o critério sem apresentar a SOP. E embora haja um consenso do diagnóstico da SOP nas mulheres adultas, na adolescência há um risco elevado de diagnóstico errôneo, haja visto que os sinais e sintomas que mimetizam a SOP eles são frequentes na transição da idade pediátrica para a vida adulta. Dessa forma, é defendido por alguns autores que o diagnóstico na adolescência ele deve ser protelado durante os primeiros 2 anos da menarca e alguns ainda defendem adiá-lo até os 18 anos de idade. Já em relação ao critério ultrassonográfico, ele não deve ser usado nos primeiros 8 anos da menarca devido à presença de ovários multifoliculares. Agora falando um pouco sobre a abordagem terapêutica. Uma abordagem geral é que a paciente deve mudar hábitos de vida.
Em relação à avaliação do IMC, essa paciente deve ser estimulada a perder peso, um objetivo de 5 a 10%. Isso vai fazer uma redução na resistência periférica à insulina. E, em geral, é o suficiente para controlar o ciclo menstrual e retornar a ovulação na maioria das pacientes, somente com a dieta. O sedentarismo. Essas pacientes devem ser estimuladas a realizar atividade física por no mínimo 150 minutos por semana, que também vai reduzir a resistência periférica à insulina. E ter uma dieta equilibrada, diminuir o consumo de alimentos com alto teor glicêmico, e isso vai reduzir o pool de insulina sérica. Outro ponto importante é cessar o tabagismo. Agora, em relação ao tratamento medicamentoso, nós temos que os contraceptivos orais combinados são padrão ouro para tratamento da síndrome do ovário policístico, porque eles vão fazer um controle do ciclo menstrual através de uma proliferação, estabilização e descamação programadas, é de fácil acesso e barato, tem uma alta eficácia e devido à utilização dos anticoncepcionais orais, há uma diminuição do risco de hiperplasias endometriais e de câncer de endométrio. Outro tipo de contraceptivo que pode ser utilizado é o de progesterona somente, mas ele tem uma menor eficácia comparado com os combinados e ele tem um maior risco de sangramento uterino disfuncional, provocando metrorragia ou spotting. Algumas drogas antiandrogênicas que podem ser utilizadas. Então, a ciproterona, ela vai fazer um feedback negativo no eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Ela é uma inibidora da 5-alfa-redutase no tecido periférico e para causas de hirsutismo pode ser utilizado de 50 a 100 mg por dia em ciclos nos primeiros 10 dias. A espironolactona também pode ser utilizada, ela também é uma inibidora da 5-alfa-redutase e é utilizada de 50 a 200 mg por dia. E a finasterida, que também é uma inibidora forte da 5-alfa-redutase, sendo utilizada aí na dose de 5 mg por dia. Lembrar que as respostas às drogas antiandrogênicas, elas são de forma lenta e o tratamento ele deve ser realizado por no mínimo 6 meses. Outra medicação que pode ser utilizada é a metformina. A metformina é um hipoglicemiante oral que vai sensibilizar as células à ação da insulina, reduzindo a resistência periférica à insulina. Ela causa diminuição do peso, diminuição do risco cardiovascular e aumento da produção de SHBG. Ela pode ser indicada como monoterapia ou terapia combinada junto com os anticoncepcionais orais e ela tem uma boa eficácia em ambas as formas. A dose inicial dela vai variar de 500 mg de 1 a 2 vezes por semana e deve-se preferir as formas de liberação lenta. Já aquelas pacientes que têm o desejo de gestar, algumas medicações podem ser utilizadas, como o letrozol, que é o de primeira linha, que são indutores da ovulação. Nós também temos o clomifeno e a metformina e as gonadotrofinas, que são de terceira linha. Lembrar que a taxa de sucesso em relação à ovulação é bem maior no letrozol em comparação com o clomifeno, e em relação à gestação, o letrozol também tem uma eficácia maior, com a taxa de sucesso aí de 27,5% com a significância estatística. Outra abordagem terapêutica na SOP é a cirurgia. A cirurgia é feita através da drenagem ou da perfuração de cistos ovarianos por laser em laparoscopia. Porém, não há evidência da superioridade da cirurgia em relação ao letrozol ou às gonadotrofinas. É uma técnica pouco difundida. Ela também é recomendada como terapia alternativa quando já há indicação de laparoscopia por outro motivo de infertilidade. E o benefício dela é por tempo determinado, em média de 6 a 8 meses, e não vai alterar o perfil metabólico do ovário. Então, essas foram as referências que eu usei.